Voltamos agora na nossa sala de visitas e vamos conversar com o Dr. Cláudio. Ele é natural de Muriaé, interior de Minas Gerais, especialista em metabolismo e endocrinologista. Olha só, a notícia de que é possível viver mais pode ser bem mais interessante. Mas se pensarmos que nos tornamos mais velhos, porém sem saúde, pode transformar essa informação num pesadelo para muitas pessoas e muitas pessoas já estão vivendo esse pesadelo. Então, vamos aprender a envelhecer bem com saúde agora, nesse momento, aqui no Mulher.com, com o Dr. Cláudio Ambrosio. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Drica. É um prazer estar aqui conversando com você e para todo mundo que está nos assistindo agora. Gente, às vezes a gente fala muito de saúde aqui no Mulher.com, né? E muitas vezes nós temos falado, anota essa dica, né? Partilhe o que você está vivendo, você quer uma resposta, manda seu comentário, porque muitas vezes você que está longe, né? Você que tem pouco acesso às coisas, às informações, né? Às evoluções, a médicos, tudo que você tem às vezes, muitas vezes, é a TV século XXI. E aí aqui no Mulher.com você precisa aproveitar esse momento onde nós estamos falando disso, porque é algo sério. Nós trazemos um especialista aqui que vai falar hoje para nós como envelhecer bem e com saúde. Então você tem que anotar, você tem que mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o que você quiser e principalmente anotar aí na sua casa as dicas, né, dos nossos profissionais para você começar a exercitar aquilo que, claro, cabe dentro da sua realidade, né, doutor? É possível isso que nós estamos falando, envelhecer bem com saúde? É possível. A pessoa tem que se cuidar. Eu gosto de fazer uma comparação com um carro, né? Se você tem um carro e cuida bem dele e está sempre em dia com o que precisa ser feito, então você vai ter um carro para mais tempo. Assim também é o nosso organismo, né? Se você está sempre preocupado com a alimentação, cuidando, nem preocupado, cuidando da alimentação, atividade física, ou seja lá o que mais for necessário, você vai ter um organismo para mais tempo saudável com você e aí para você usufruir da vida, né? Por que a sensação que eu tenho é que as pessoas estão perdendo a capacidade de saber o que comer ou como viver, e parece que isso também está adoecendo as pessoas? Como você mesmo disse, eu sou pós-graduado em endocrinologia e metabolismo, né? Mas, na verdade, a atuação ela vai além disso, porque a gente precisa ver o emocional da pessoa, a gente precisa identificar se tem alguma necessidade, por exemplo, na atividade física, uma explicação mais específica, uma orientação melhor para ela fazer a atividade correta e na intensidade correta e na frequência que precisa para obter o resultado necessário de acordo com cada exame, né? Então, na verdade, a atuação, nós, enquanto médicos, a gente precisa sempre ver o paciente como uma coisa mais completa, mais de forma inteira, né? Não é, apesar de sermos pós-graduados e termos a nossa o setor que a gente atua, a gente tem sempre que enxergar o paciente de uma forma muito mais abrangente. Certo. E o senhor percebe que a capacidade de vida aumentou, a expectativa de vida aumentou? Sim. Mas a saúde não acompanhou essa expectativa de vida? O que acontece é que as pessoas estão sendo pegas de surpresa, né? Porque veja bem... meu Deus, estou vivendo mais, o que está acontecendo? Você vê que até a previdência do governo está tendo que mudar, porque a realidade está sendo outra, né? É verdade, é uma mudança cultural. Né? Exatamente. E o que acontece é que muitas pessoas não estão se preparando para uma longevidade saudável, né? Eles vão ter uma longevidade e a gente precisa alertar para se cuidar, ou seja, plantar agora para o futuro, né? Você vai ter uma longevidade, provavelmente, mas será que vai ser uma longevidade útil para você, uma longevidade curtindo a família, produzindo ou passeando, ou vai ser uma longevidade com incapacidade ou alguma coisa que possa ser ruim para você? É isso que a gente está chamando a atenção e que a gente procura orientar as pessoas para poder se cuidar melhor, para viver mais e melhor. Então, essas pessoas que estão sendo pegas de surpresa, elas vão ter um déficit na saúde quando chegar à velhice? Olha, porque veja bem, a criança que nasce hoje na Europa, a expectativa média é acima de 100 anos, né? Assim como nos Estados Unidos. E aqui, provavelmente, alguns bolsões, vamos dizer assim, aqui no Brasil também. Então, essas pessoas que estão nascendo hoje, os bebês de hoje, têm a expectativa média de 100. Mas pessoas que, por exemplo, que estão com 80 anos hoje,
nasceram num ambiente que não tinha nem antibiótico na época. Pensa isso. Então, às vezes uma dor de garganta, uma coisa, às vezes uma coisa que hoje é irrisória, antigamente não era irrisória. Sim. E hoje as pessoas já estão chegando aos 80 e tantos com muita frequência. Sim, então, sim. imagina agora essa geração que tem 30, Hoje tem gente 40, entrando 50... no mercado de trabalho com 70 anos. Isso. Então, essa geração que está com 40, 50, hoje, ela vai ter uma longevidade, porque nós estamos vivendo... Tem pessoas que dizem que a cada ano aumenta 3 meses a expectativa de vida. Então, a cada ano aumenta mais 3 meses, em torno disso. Sim. Mas é lógico que tem gente que fala um pouco mais, um pouco menos, mas é por aí. Então, o que importa é a pessoa ter essa consciência que ela precisa chegar mais longe e bem para usufruir da saúde da forma que ela gostaria de usufruir, né? O que determina isso? É a genética da pessoa? Não, antigamente... Se a pessoa vai ser um velhinho, uma velhinha, falar de nós, né, meninas? Se eu vou ser uma velhinha cheia de doença, que dói para tudo quanto ar, que eu não consigo fazer nada, ou se eu vou ser uma velhinha daquela saudável, que até corre lá no parque e tudo. É a minha genética que determina? Olha, há coisa de 15, 20 anos atrás, a genética era 75% de uma pessoa. Ou seja, você conseguia modificar ou atuar aproximadamente em cima do restante disso. Ou seja, muito pouco. Muito pouco. Já Hoje mudou, porque a medicina tem tanto recurso e tanta coisa que você pode fazer preventivamente também, que hoje se considera que você é 75% do estilo de vida que você tem. Ou seja, essa nossa genética ela pode ser modificada ou a partir daquilo que eu faço com o meu corpo. Exatamente. Você não modifica quem você é, a sua natureza, sim. mas você consegue compensar aquilo que você tem tendência. Eu estou falando modificar no sentido assim, de ter doença, não ter doença, ter uma vida mais saudável, nesse sentido. Né? Perfeito, perfeito. Você consegue, através de todos os recursos, por exemplo, vacinação. Quantas epidemias que as pessoas morriam aos milhões, que hoje já tem a vacinação que não morre mais. Então, quer dizer, mudou muito, né? De muitos anos para cá, é cada vez mais tipo de vacina, muito mais medicação e outras formas de controle. Atualmente mesmo, eu estou participando de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo um pâncreas biônico. Então, até agora, pode-se, né, a pessoa não tem recurso com problema de pâncreas, uma falência pancreática, por exemplo. E daqui a alguns anos, isso é um problema resolvido. Olha que mudança hoje grande que a gente... acabou o pâncreas, atacou o pâncreas, acabou. A pessoa espera a morte chegar. Infelizmente, em muitos casos. Em alguns casos, porque quando você fala de pâncreas, a gente está falando também de diabetes, está falando de pancreatite, são várias doenças ali, mas via de regra é uma coisa bem sensível do organismo humano, né, e que hoje já está sendo desenvolvida tecnologia. Eu mesmo estou participando, como eu disse, né, estou fazendo essa invenção, criando um pâncreas biônico e que vai modificar muito para muita gente. Certo. Agora, doutor, quem está lá em casa nos vendo agora está perguntando assim, tá, e o que eu faço então para eu interferir aí nessa minha genética e ter mais saúde? Porque sem saúde, a pessoa não consegue cuidar da casa, fazer um almoço, visitar um parente, passear. Não tem, né? É difícil isso. Então, o que eles podem fazer para ter essa saúde na velhice? Primeiro ponto, a pessoa não tendo limitação, uma atividade física frequente, regular. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, tá? Podendo fazer 4 ou 5 é melhor ainda, e dá muita diferença isso, tá bom? Então, não tendo limitação, e mesmo tendo limitação, tem pessoas que o próprio médico indica, por exemplo, uma natação, uma hidroginástica, isso vai depender de cada caso. O que importa é a pessoa ter a consciência que ela precisa se exercitar. Segundo ponto é ter uma alimentação equilibrada. Essa alimentação equilibrada, você pode também ter uma orientação profissional para isso, né? Não é só, por exemplo, pensar que a laranja faz... Por exemplo, um exemplo clássico aqui, o diabético que chupa laranja. Meu Deus do céu, isso me dá muito problema no consultório. Como é isso? Porque a laranja... Porque não pode chupar laranja ou pode chupar laranja? Não pode, porque a laranja, ela tem um alto valor, alto teor glicêmico, né? Então, ela aumenta a glicose. Não é para chupar e acabou. Ela é saudável, sim. Sim. Mas não é para todo mundo, desde que você, né? Então, não é todo alimento que é bom para um que vai ser bom para outro. Olha, isso é importante. Por isso que eu acho que eu estou falando de 2 bases importantes, atividade física e alimentação. Dentro disso, existem peculiaridades. E a pessoa precisa
tentar identificar o que é melhor para ela, Entendi. né? Para os objetivos dela, para o organismo dela naquele momento, realmente para ela. Então, por isso que eu sugiro a pessoa sempre procurar um profissional, porque assim ele vai estar bem orientado. Para conhecer, né? Além dos exames que podem ser solicitados, né? Porque, igual essa dúvida que você não sabia. Quer dizer, a laranja, ela é saudável? Lógico que Porque é esses saudável. dias aqui a gente ganhou uma cesta de uva e aí alguém comentou comigo, não Também pode, é. quem é diabético não pode chupar uva de jeito nenhum. E agora nós Um estamos cadiquinho aproximando pode, um aí cadiquinho então, pode. das festas de finais de ano, o que, que tem mais? É uva. Eu falei, gente do céu, e agora? Como é que faz, doutor? Essa pergunta foi boa. Foi boa, mesmo que a gente está na Coitada. época do ano, né? Mas aí a minha dica seria o vinho seco, né? Ou semi-seco, por exemplo, para as pessoas que forem festejar, evitar o suave. açúcar, né? E a isso uva, aí. a fruta em si, pouco. Isso, pouco. 2. Isso a gente está partindo do pressuposto de uma pessoa que não tem nenhuma doença específica. Não, né? tô falando A gente do tá diabético, né? do diabético? Do Não, diabético. então tem que ser bem pouquinha uva. E o vinho continua sendo o seco ou semi-seco. Isso, o tinto é melhor, tá? Certo. É mais saudável. Agora, doutor, falando de envelhecer, os hormônios, o que acontece? Os hormônios estão em alta, né? Estão fazendo fama, coitado, como se eles nunca tivessem existido. Sempre estiveram lá, mas agora estão famosos. Os hormônios, eles são como que eu posso dizer, causadores, a falta deles, no caso, né? De todo desse envelhecimento ruim, desgostoso? Não, ele é parte da solução, como pode ser parte do problema, né? Na verdade, os hormônios sempre tiveram a importância deles. Agora é que a ciência está descobrindo o tão importante que eles são, porque eles sempre estiveram aí, né? Na verdade, agora é que a gente está reconhecendo isso. Então, se a pessoa tiver isso bem controlado, assim como outras situações do organismo, vitaminas, sais minerais e outras substâncias do organismo, se você tiver isso controlado, você com certeza vai ser uma pessoa mais saudável. Acredito que você está me perguntando isso porque pela faixa da menopausa, Sim, as mulheres que andropausa. estão em casa agora nos assistindo. Sim. E é uma sofrência por causa da falta desses hormônios? Uhum. Não, isso pode causar sim. Tem mulheres que têm problemas sérios no climatério, menopausa, e que têm muita sintomatologia e precisam de tratamento realmente. Outras passam por esse período sem muita sintomatologia e aí a abordagem é diferente, por isso que cada caso é um caso. Então, no caso de nós mulheres, chegou lá na menopausa, é nessa fase que os hormônios vai afetar ou não, a falta deles? Depois Não. é mais tranquilo? Não, é o seguinte, os hormônios afetam em qualquer momento da vida. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Uma moça de 18 anos com TPM. Isso é claramente Hormônio. uma alteração hormonal, né? E ela pode ali tomar decisões e fazer coisas que ela não faria se ela não tivesse sob o efeito da TPM. Sim. Isso é um exemplo clássico de um efeito hormonal em uma pessoa jovem. Assim como pode ter o efeito sobre pessoas de qualquer idade. Só que o pessoal da meia-idade e da terceira idade, quando precisa e não cuida bem, isso dá um reflexo muito grande no resto da vida dela. Olha só. Então, é muito importante que a pessoa... E esse cuidar bem volta nos exercícios na alimentação? Ou tem mais alguma coisa que a gente... Não, aí precisa, às vezes, reposição, né? Precisa tratamento, às vezes. Então, quando a gente conversou agora no início sobre a base da saúde, eu falei de alimentação e atividade física como uma coisa rotineira para todo mundo, a não ser que tenha algumas peculiaridades. Já a pessoa que tem necessidade ou não de hormônio, é uma coisa também muito individual, até a dose é individual, e isso precisa passar por um colega para poder saber se é necessário ou não o uso, e se é devido, se deve, e também considerar o risco-benefício dependendo da situação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem família que teve câncer de mama, aí qual o risco e benefício dela repor o estrogênio? Compensa repor estrogênio ou não? Ou vamos repor outra coisa? Aí é uma coisa que, por isso que é bem assim... individualizado a abordagem, entendeu? Nós vamos continuar falando sobre, daqui a pouquinho mais, doutor, sobre essa questão da saúde. E se você tiver alguma dúvida, né, para nos enviar aqui, pode enviar. Vai lá no nosso Facebook, tem uma foto nossa lá, está bem cheirosa, você deixa seu comentário lá, sua dúvida. E nós vamos tirar aqui com o doutor, tá? Aproveita que ele está aqui para poder tirar as suas dúvidas, a gente já volta, tá, doutor? Tá bom.